Sempre muito importante a gente lembrar, né? Muito salutar a gente lembrar, como colocado na própria prece, que a gente possa lembrar de cada dia, um pouquinho que seja, ser melhor do que ontem, né? Porque às vezes a gente pensa numa transformação tão grande, né? Assim, de uma hora para outra, a gente espera que o outro também seja sempre muito perfeito. E na verdade é que todos nós estamos ali na mesma faixa, né? Às vezes um degrauzinho ali a mais, um passo a mais, um passo a menos. Então a esperança nesse caminho do progresso é entender que cada dia eu dou um passinho a mais. Olho para trás, vejo que eu posso melhorar e a gente melhora. E é isso que a doutrina, é isso que o Livro dos Espíritos vem nos trazer, inclusive. Muda a nossa visão para a gente se conhecer e poder dar um passinho melhor, né? Sempre isso, tá bom? Bom, na semana passada, então, nós estamos no primeiro capítulo, né? Falando de Deus. E nós estamos trabalhando provas da existência de Deus. Primeiro nós trabalhamos a questão de 1 a 3, e eu tenho tido assim bastante retorno do pessoal, o pessoal que vem falar comigo, às vezes até na internet, né? Como é complicado falar de Deus, porque a gente acha que é uma coisa. Até eu estava falando com uma pessoa esses dias, ela falou assim: nossa, mas aquela aula do Livro dos Espíritos está muito difícil. Aí eu falei: qual? Né? Falou: de Deus. Nossa, porque eu estou tendo que mexer muito dentro de mim para falar de Deus. Eu falei: mas não é só você, eu também, porque, né, trabalhando a gente vai percebendo. E falando com um amigo ontem, ele disse assim: olha, você diz que o que nós estamos estudando tem que fazer sentido dentro de nós. E Deus ainda não fez esse sentido nesse olhar. E aí eu disse para ele assim: ainda bem, porque nós trabalhamos só 4 questões até então. E se a gente já sair concluído, fazendo sentido Deus para nós, é que nós já tomamos uma decisão antecipada. Aqui é construção. Então eu falei assim para ele: olha, a primeira questão do Livro dos Espíritos diz que há uma inteligência acima de tudo, está coordenando, governando tudo. Isso aí fez sentido? Ele falou assim: não, isso aí fez sentido. Há uma inteligência maior, está tudo bem. Aí eu falei: já fez sentido que o infinito é só o desconhecido e que Deus não é o infinito? Ele falou assim: não, isso aí também fez. Eu falei: então tá bom. Então é passo a passo. Agora nós estamos entrando em atributos, né, da divindade. Então agora nós vamos construir mais um tijolinho. Então nós não podemos esperar sair com a ideia formada por completo, porque senão vai faltar e nós vamos tirar uma crença e colocar uma outra crença no lugar. Então é construir o nosso raciocínio para chegar a Deus. Então nós estamos começando ainda essa jornada, tá? Então fique tranquilo. Eu sei que dá um certo desespero, até porque na semana passada, na questão 4, nós fomos procurar Deus em algum lugar e nós descobrimos que Ele não está em algum lugar, que nós vamos encontrar Deus só pela razão ou sentimento. E aí parece que bagunçou mais ainda a ideia. Nós saímos de um Deus humano, que não era humano Deus. E aí agora nós estamos em um Deus que é sentimento e razão. Então nós geralmente não olhamos pela razão e muito menos pelo sentimento. Então nós estamos sendo chamados a olhar para Deus justamente nesses 2 pontos, razão e sentimento. Tá? Então é normal que a gente esteja assim, meio sem o chão, meio não entendendo, porque esse é o caminho. Tá? Então, na semana passada, nós trabalhamos essa questão. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? No axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que há. Procurai a causa de tudo. O que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Então, tudo aquilo que não é obra do homem, os Espíritos estão dizendo que é de Deus. E Allan Kardec trouxe para nós, né, como comentários aqui, né? Para crer em Deus, basta-se que lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa.
né? Então, aqui nós trazemos o princípio que todo efeito tem que ter a sua causa. Então, esse é o ponto principal daqui, nesse axioma, nos conhecimentos, que todo efeito há uma causa. É isso que nós saímos da questão 4. Sempre que eu olho um efeito, eu preciso entender que houve uma causa desse efeito. E aí, aonde nós fomos buscar? Nós trouxemos bastante referências que vai dizer, olha, Deus, vamos ver na própria natureza, vamos ver naquilo que está em volta de nós. Vamos pensar no barulho que faz o vento, da onde vem esse barulho. Vamos pensar no quebrar das ondas, vamos pensar na natureza. Então nós estamos ainda muito superficial, nós estamos começando a adentrar. Então assim, olha, uma cadeira o homem faz? Faz. Então a cadeira em si não é obra de Deus, os materiais sim. Mas então a 4, nós saímos da semana passada com o olhar do seguinte, tudo aquilo que o homem não consegue fazer, Deus é quem está fazendo. E aí quando eu chego em alguma coisa material, eu tenho que pensar sempre antes de ser aquele material que era. Então eu vou buscando o efeito da cadeira, qual é a causa? Vou pegando o material e vou voltando. Foi isso que nós trabalhamos até aqui, por enquanto. Que há uma causa primária, uma causa primeira, que antes de tudo o que está acontecendo ou que existe, houve uma causa primeira e que é inteligente. Só isso, por enquanto. Que já é muito, mas não dá para nós trazermos a ideia completa ainda, tá? Alguém quer complementar alguma coisa? Alguma dúvida? Não? Então vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar a questão 5. Provas da existência de Deus. Que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? O que nós podemos trazer da questão? O que a questão quer nos dizer? Que consequência, que dedução, né? Nós podemos trazer daquele sentimento que nós trazemos dentro de nós. Sentimento instintivo de que todos os homens trazem em si da existência de Deus. Nós trazemos em nós um sentimento de que Deus existe. Todo mundo traz esse sentimento? Não? Quem acha que Deus não existe? Não, tá tudo bem. Então, todo mundo traz esse sentimento instintivo. O que é esse sentimento instintivo? Quando eu olho a palavra sentimento, é a capacidade de perceber ou sentir. Então, todos nós trazemos a capacidade de sentir que Deus existe, de uma forma intuitiva. Quer dizer, já está dentro de nós. Quando nós nascemos, nós fomos sendo criados, nós já trazemos dentro de nós a sensação, a percepção, o sentimento de que Deus existe. Sim ou não? Sim? Tá. Então, que consequência, que dedução nós podemos tirar, né, desse sentimento? O que é esse sentimento? Porque todo mundo já traz. Se todo mundo traz, por que nós trazemos? E a resposta que os Espíritos vão nos dar, ó, a de que Deus existe. É simples. Se todo mundo, nós não podemos questionar, porque Kardec vai questionar. Se todo mundo traz dentro de si esse sentimento de que Deus existe, por quê? Porque Deus existe. É o primeiro ponto. Porque ninguém pensa em outra coisa. Vamos pensar, por que a bola é redonda, por exemplo? Porque nós vamos ver a bola redonda, nós estamos vendo que ela é redonda. Quando a gente vai para um outro esporte, é outro tipo de bola. Agora nós trazemos um sentimento de algo que nós não estamos vendo, está fora dos nossos sentidos. Mas dentro de nós já trazemos essa percepção da existência. Porque Deus existe. Então ele está afirmando para Kardec. Desde a criação.
Desde a criação. Aliás, ele que fez a criação, né? Então nós percebemos aqui, não há uma resposta rodeando, é uma resposta direta. Deus existe. Esse sentimento existe porque Deus existe. Pois de onde lhes viria esse sentimento se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. Qual é o princípio de que não há efeito sem causa? Quando nós olhamos pela razão. Então nós estamos trabalhando a questão da razão aqui. Primeiro a questão 4. Lembra? Nós falamos sobre a razão, que não há uma causa, um efeito sem causa. Aí nós falamos que no item 5 e 6 nós trabalharíamos o sentimento. Para onde o sentimento tem que olhar? Para a razão. Eu não posso ficar emocionado e achar que Deus existe porque eu estou emocionado. A minha conclusão de Deus é porque existe uma razão nessa busca, tá? Nós criaturas, nós somos a causa ou nós somos efeito de alguma coisa? Nós somos efeitos. Efeito inteligente. E trazemos dentro de nós a própria causa. Então, quando nós temos esse sentimento instintivo de Deus, lembra a história que há em nós uma fagulha divina? Há em nós, quando Deus vai fazer a criação, é como se Ele tirasse dele mesmo migalhinhas e fosse lançando ao espaço, num olhar muito filosófico. E essa é a ideia nesse momento mesmo. Então nós trazemos a fagulha divina, nós trazemos um pedacinho de Deus dentro de nós. Então, ainda que nós sejamos o efeito inteligente, a causa desse efeito está dentro de nós. Porque nós trazemos sentimento instintivo da presença de Deus? Porque dentro de nós, na nossa construção, nós temos Deus. O que mais, gente? Princípio inteligente. É o princípio inteligente. Lembrando isso, é tão racional que é científico. Causa e efeito é ciência. Perfeito. Um objeto não anda se alguém não empurrar. É isso aí. E assim sucessivamente. E já hoje tem ferramentas de gestão que tratam os erros, a não conformidade, as falhas, enfim, técnicas de resolução de problemas que vão procurar a causa raiz. E você vai fazendo perguntas, é uma técnica, né? Até você não ter resposta. E aí é tão científico que a gente não tem resposta. Chegou na causa primária. Então é um princípio. O Samu lembrou a gente da própria inteligência artificial hoje, né? Buscando essa raiz também hoje, né? É isso mesmo. E é interessante que nos momentos mais difíceis, nós não estamos pensando em nada, nenhum processo religioso, não estamos pensando em nada. Aí acontece alguma coisa que nos impacta, a primeira coisa que nós falamos, ai meu Deus, tem ateu, é verdade isso, que num choque desse, a primeira coisa que fala é, meu Deus. Da onde vem isso? Kardec vai trabalhar, inclusive, um olhar para a própria educação. Será que vem da cultura? Porque às vezes pode vir do berço. De tanto a gente ouvir falar de Deus, pode vir construindo isso. Então a gente pode se questionar aqui. E a ideia é essa, nós precisamos. Então, nos momentos mais difíceis, também instintivamente nós recorremos a Deus. A entender que nós somos ainda muito pequeninos e que precisamos naquele momento de algo superior. É isso que nós falamos ali. Desde o mundo primitivo. É a próxima questão, ele vai falar exatamente isso. Não, mas é bom até lembrar, sempre tivemos isso. Sempre fomos assim. A gente sempre procurava Deus no sol. É isso mesmo. Deus sempre presente. E eu estava pensando, refletindo, né, como Kardec nos orientou na instrução, né, na instrução do livro, que a gente pensasse, internalizasse bastante.
E aí eu fiquei refletindo um pouquinho sobre essa resposta em si. E aí eu pensei que nós poderíamos ser como se nós fôssemos a flor. Há um caule e tem a terra. Às vezes a florzinha ali, ela não consegue ter acesso à terra. Às vezes a gente não tem acesso direto a Deus, ali a fonte de tudo que a gente precisa. Mas porque há os caules que vão nos ligando. Nós estamos conectados, mas fisicamente nós não conseguimos. Porque está muito além do sentido da própria flor, mas ela está se alimentando de tudo aquilo que o solo está enviando. Eu fiquei pensando nessa imagem. Hoje veio essa imagem da flor, do caulezinho da flor, da terra, né? Então, bom. Aí eu trouxe... Alguém tem alguma coisa para contribuir aqui? Está todo mundo ou muito abalado ou muito compreensivo. É assim, a dúvida que eu tenho em relação ao ateu. Se ele tem isso dentro dele e ele nega isso, ou ele está negando por consciência, ou por rebeldia, ou porque fez um defeito de fábrica. Um defeito de fábrica. Se a gente tem embutido isso, já vem de fábrica, faz isso, né? E vai trabalhar na questão... Ou é aquela questão que o ateu é ateu até o avião começar a cair? Até o avião começar a cair. Posso afirmar. E eu pago a passagem para ir junto. Ele vai perguntar, ele vai falar, eu não sei se é questão 8, questão 9, aí eu trouxe uma questão de referência e ele vai perguntar se existe povos ateus. Povos. Porque um ou outro, tá tudo bem. Veio a memória, é um filme muito antigo que tem os deuses devem estar ficando loucos. E explica isso, né? Eu não sei. Como chama o filme? Os deuses devem estar ficando loucos. Os deuses devem estar ficando loucos. É bem antigo, mas eu acho que explica isso bem. Eu vou assistir, não conheço essa. Bom, aí eu trouxe aqui pra gente o seguinte, ó. Lá na segunda parte do Livro dos Espíritos, onde nós vamos trabalhar o mundo dos espíritos, o capítulo 4 vai falar da pluralidade das existências, mas das ideias inatas, as ideias que nós já trazemos dentro de nós. Porque está dizendo que essa percepção divina já vem com a gente. Então essa ideia de Deus está conosco. Nós não adquirimos nessa existência. Porque já está dentro de nós. É o que nós concordamos na outra questão. Tá? Encarnado, então na carne aqui, na condição que nós estamos, o espírito limitado com a carne, né? Encarnado, conserva o espírito algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu na experiência anterior. Então nós trazemos alguma coisa da experiência anterior? A resposta dos espíritos: guarda a vaga lembrança que lhe dá o que se chama ideias inatas. Aqui nós não vamos trabalhar exatamente sobre a questão de Deus. Por que eu trouxe isso? Porque para coisas menores, nós também trazemos dentro de nós. Que dirá para coisas maiores. Então, quando a gente pensa uma vaga lembrança, né? Quando a gente pensa na questão inata, né? Na pergunta das ideias inatas, é aquilo que a gente já encarna dentro de nós. E muitas vezes nós olhamos pessoas que vêm com uma aptidão para uma área profissional muito grande, gosta daquilo. Mas de onde você desenvolveu essa paixão por isso? Não sei, já veio, né? Às vezes pega a criancinha com habilidades de tocar algum instrumento, de fazer cálculos e tudo mais. De onde veio? De onde aprendeu? Não sei, já nasci com isso. A experiência, né, a resposta que traz para nós os espíritos é que nós trazemos dentro de nós vaga lembrança do passado, das experiências que nós já tivemos. Se eu trago em mim vaga lembrança do passado, concorda que eu trago também as minhas experiências no plano espiritual? Se eu trago as experiências das encarnações anteriores, quando eu desencarnei e fiquei na erraticidade ou no plano espiritual, eu também trago essas sensações. É uma vaga lembrança, não é com detalhes. De vez em quando, o sentimento instintivo vai lá e puxa.
De vez em quando, é um flash, eu lembro. É igual quando às vezes a gente está numa situação, acontece a situação, a gente fala, mas parece que eu já vivi isso aqui. Mas às vezes você viveu em outra experiência e está refletindo aqui mais ou menos o que você já vivenciou. Seja no plano espiritual, seja na outra vida material que nós tivemos. Todos nós trazemos algumas ideias inatas. Todos nós trazemos coisas que nós temos habilidade e que nós nunca nos dedicamos para adquirir aquilo. É natural em nós. Tudo bem até aí? Alguém nunca se achou nisso? Falou assim, eu trago uma facilidade, eu gosto de uma coisa. Até os vícios, viu, gente? As coisas ruins ali ainda, as paixões exacerbadas. A gente está trazendo as ideias de lá, os flashes de lá. Tá? Não é então quimérica a teoria das ideias inatas? Porque falava-se antigamente que pensar nessas ideias trazidas de outras experiências era uma falta de realidade danada, né? Que beirava uma imaginação, que era alguém que estava num devaneio muito grande. Então Kardec vem e vai perguntar, olha, então não é fora da realidade pensar nessas coisas que nós trazemos, nas aptidões que nós trazemos, nos pensamentos que nós trazemos, já quando nascemos? Porque nós não somos iguais. Cada um de nós traz percepções diferentes. Só que de Deus todo mundo traz. Aí os espíritos vão responder. Comeu de novo aqui, né? Não é, então, quimérica a teoria das ideias inatas? Não. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem. É a primeira resposta que nós vamos ter que pensar. Então tá aqui, ó. O que nós adquirimos em outras experiências não se perde. Mas o não, ele está afirmado aqui, afirmativo e isolado. Não é uma ilusão? Não. Por quê? Porque o que vai nos fundamentar aqui é o entendimento da imortalidade do espírito e da reencarnação. A doutrina espírita vai trazer a imortalidade do espírito e a própria questão da reencarnação. Só aí já serve de fundamento para nós entendermos de onde vêm essas ideias. E aí ele vai trazer que então os conhecimentos adquiridos não se perdem. Lógico, porque se nós estamos buscando uma jornada evolutiva, é preciso que aquelas experiências e aprendizados que nós vamos tendo, quando eu vou partir daqui, eu levo elas juntos, fica armazenada conosco. Porque senão toda vez que eu retorno à experiência da carne, estou eu lá tendo que aprender as sensações, tudo do zero de novo. E aí, tá tudo bem? Nós estamos falando de Deus e não estamos. Nós estamos falando de coisas um pouquinho ainda paralelo, para falar, Marcelo. Estaríamos em conflito se não fosse uma outra lei da cósmica, outra lei que é a evolução. Perfeito. Se nós esquecêssemos sempre, nós não estaríamos partindo da lei de progresso. Exato. Muito bem lembrado. E aí ele continua na resposta, os espíritos, né? Ó, libertos da matéria, então quando nós deixamos esse plano material, quando nós morremos, né, desencarnamos, né? Então libertos da matéria, o espírito sempre os tem presente, todo o conhecimento. Durante a encarnação, esquece-os em parte, momentaneamente. Porém, a intuição que deles conserva lhe auxilia o progresso. Sentimento intuitivo, instintivo. Então, o que ele está trazendo para nós? O que é a intuição aqui? É aquela vozinha que nós temos dentro de nós. Como nós sabemos que Deus existe? Eu tenho que trazer. O Emmanuel Cristiano não sai da minha cabeça esses dias, né? Por causa daquela fala dele, não sei, só sei que sei, né? Então toda hora eu tô com essa frase dele na cabeça, né? Então, a intuição, ela vai nos convidando, né? Aquela vozinha interna vai nos trazendo a lembrança do que nós já vivemos e nos auxiliando o progresso. Como o Marcelo trouxe, a lei de progresso. Nós precisamos progredir e avançar. Tá? Se não fosse assim,
teria que recomeçar constantemente. Em cada nova existência, o ponto de partida para o espírito é aquele em que na existência precedente ele ficou. Então nós vamos utilizar onde? O ponto de conhecimento que nós deixamos aqui, nós retornamos nele para continuar a nossa jornada. Fala, Leonardo, mas se nós começássemos do zero, também daria certo. Eu não tenho certeza se isso é uma realidade. Então nós precisaríamos pensar se o aluno, ele vai na escola, aí ele vai embora para casa. No outro dia ele volta, ele esqueceu tudo de novo. Dá para ele aprender tudo? É intuitivo. Quantos milhares Nossa! nós já tivemos? Quantas gavetas de informações. Como toda vez com essa intuição de Deus. Por isso que não sai, já está aqui dentro. Mas imagina isso, né? Olha o que você está falando, né? Quer dizer que nós temos diversas encarnações, e nessas encarnações, eu vou falar um número bem pequenininho, só para a gente, né, brincar. Nós tivemos 10 encarnações. E estamos aqui já. Dessas 10 informações, essas 10 encarnações, nós tivemos informações e aprendizados em todas elas. Anos. Se nós pegarmos uma média de ano, né, de 50, 60 anos, porque antes era menos, vezes 10, 500 anos de experiência. Guardados. Sei lá onde, né, no campo mental, no corpo mental, né? Mas sei lá onde, no HDzinho lá. E a gente consegue trazer por intuição isso. Essa informação não se perde, não se corrompe. Nós estamos falando de uma pessoa, de um ser. Se a gente multiplica aqui vezes a quantidade que nós estamos aqui, quantas horas? Se nós pensamos em Limeira, quantas horas? Em São Paulo, quantas horas? E aí essas informações em momento nenhum se perdem. E nós estamos com essas informações cada vez preparando a gente para avançar mais. Qual é o processador que está processando essas informações? Qual é a linha de código que está processando para onde vai? Porque daqui a pouco que eu conheci pode ir para cá e perdi, esqueci. Porque nunca se perde. É temporário, quer dizer, tem até uma programação temporária. Se o espírito for encarnar, apaga um pouco. Se não, retoma. Então, há uma inteligência coordenando tudo isso? Só pensando na questão do conhecimento. Lembra do aluno. Ele vem na escola, no outro dia ele volta, ele esqueceu tudo. Aonde a gente estaria? A gente estaria aprendendo a andar ainda. Engatinhar. Talvez a chorar ainda, né? Então nós trazemos informações inatas dentro de nós. A gente não aprende tudo aqui, a gente não nasce para aprender tudo aqui. Só aí o ateu já foi. Porque ele pode falar, não acredita em Deus, está tudo bem. Então acredita num computadorzão central lá e está tudo bem. Aí eu trouxe a 221 para nós pensarmos aqui também. Que era a 218, essa é a 221. Dever-se-ão atribuir a uma lembrança retrospectiva o sentimento instintivo que o homem, mesmo quando selvagem, que aí você falou dos primitivos, dos selvagens, do passado, né? Possui da existência de Deus e o pressentimento da vida futura. Ou seja, qual é a origem ou a crença na existência de Deus? É isso que ele está falando aqui. Ó. Quando originou em nós a existência de Deus? Está falando inclusive dos selvagens, ó, quando os selvagens possuem. Porque nós, o povo mais avançado, mais evoluído, então talvez a própria cultura tivesse trazido. Né? É uma lembrança que ele, o espírito, né, conserva do que sabia como espíritos antes de encarnar. Mas o orgulho, a miúde, abafa esse sentimento. Então a crença em Deus não é uma construção cultural. É uma memória que nós já trazemos de muito tempo, né?
Então é uma lembrança que nós conservamos em nós. Antes de encarnar, nós já tínhamos essa informação, não é? E se nós já tínhamos em nós, não é nas civilizações modernas. É desde que nós fomos criados. Por isso que a gente passa, está muito longe de a gente trabalhar isso, mas por isso que a gente passa as experiências nos reinos, para ir adquirindo informações nos reinos. E guardando essas aptidões nos reinos, para quando nós formos precisando ao evoluir da espécie, nós já termos isso guardado e arquivado. Tá? Alguma dúvida da questão 5? Pode falar. Não sei se tem resposta. Você já me deixou bem. Você está dizendo do cultural, né? Talvez eu aceite Deus porque minha mãe me ensinou as civilizações aí isoladas. Todas as civilizações têm uma noção de Deus, né? Mas todos eles têm um grupamento. Essa carga que eu trago, se fosse possível para eu estudar, coisa hipotética, se eu fosse isolado numa ilha sozinho, desde criancinha, conseguisse sobreviver, qual seria esse sentimento que eu floraria em mim? Ó a pergunta. Vai cair na resposta que você perguntou. O sentimento íntimo de nós, que temos da existência de Deus, não poderia ser fruto da educação ou da cultura? Resultado de ideias adquiridas? Será que é o que você falou? Então vamos supor que a gente não tenha, está isolado, né? Será que, porque essa pergunta, ela não é uma pergunta absurda, muito pelo contrário. Kardec está fazendo ela. A gente tem que lembrar que na época de Kardec, inclusive, a maioria das igrejas, a maioria das escolas eram comandadas pela igreja. Então, e Kardec tinha lá umas reticências quanto a isso, inclusive, sobre interferência religiosa na educação. Então, essa pergunta dele aqui vem justamente daí. Esse olhar que nós trazemos dentro de nós, íntimo, da existência de Deus, não é a base da educação que nós temos recebido? Seja da nossa mãe, seja na escola, seja da civilização, seja do mundo, de tudo. Será que não é isso? A resposta é assim, ó. Que aí é o que... Se assim fosse, por que existiria essa sensação também nos nossos selvagens? Porque eles também trariam os selvagens aqui, na época em que Kardec escreve, o termo selvagem é o mesmo que primitivo. As primeiras civilizações. E aí nós voltamos à primeira civilização. Lá, eles não tinham instrução nenhuma. Não tinha ninguém para influenciar eles. Eles viviam nisso aí mesmo. E eles já traziam esse sentimento de Deus. De uma forma equivocada, entendendo como algo superior, né? Como uma força superior. Pode falar. Tem um filme, eu não vou lembrar, qualquer época eu assisti quando era criança. Ele, lembrando que falou que isolado na ilha, eles tinham uma noção de que algo maior que estava ali por trás. Chuva, o dia, na noite. Aí eles foram lá e criaram num tronco de árvore, eu acho, como se fosse uma imagem do que eles acreditam que seria, que mandava ali nas coisas que aconteciam, no fruto, que amadurecia. Eles criaram o próprio Deus, vamos supor. Um bebê que nasceu, porque foi uma surpresa, né? Também o bebê, né? Então, assim, tudo foi... Eles foram observando e entendendo que tinha algo maior. Além. Mesmo sendo ali isolado. Sim. Nós poderíamos pensar em toda a ligação, né, que nós estamos entendendo sobre o progresso, sobre as regiões, tudo isolado, como progride junto, essa evolução. Mas a ideia nesse momento ainda não é olhar por esse lado. O que nós vamos pensar aqui, e é o que Kardec debruçou, é pensar, quantos de nós já pensou nisso? A existência de Deus não é algo que vem de fora para dentro?
É algo que vem de dentro para fora. É um movimento contrário. Então, quando a gente pega, de verdade, nessas regiões isoladas, eles não têm o entendimento de Deus como nós já temos. Porque os próprios espíritos vão dizer, quanto mais os espíritos avançam, mais vão tendo compreensão do que é Deus, né? Do que significa Deus. Quanto menos percepções. Trazendo o que a Cá trouxe de referência para nós, então, para os primitivos, Deus ele era o Deus da fertilidade, por exemplo. Então, eles plantavam na cabeça deles, Deus ia ter a fertilidade, crescer, Deus mandaria a chuva. Eles tinham medo dos efeitos da natureza, que de certo modo, se a gente pensar qual é a causa de tudo que acontece na natureza, é Deus. Mas para eles, Deus estava simbolizado na chuva. Deus colocava o sentimento, esse ser supremo, que não era Deus, esse ser supremo, ele trazia o sentimento aos primitivos através do raio, através do trovão, através do arco-íris, através da... Como chama as luzes coloridas lá? Esqueci. Da aurora boreal. Então, eram essas modificações que para eles simbolizava Deus. Então, eles viviam em torno disso. Há algo superior a nós, que nós não sabemos o que é, e que comanda todos esses fenômenos. Ou seja, é a causa primária. Tinha uma inteligência por trás daquilo, que precisava chover, que precisava isso, precisava aquilo, e eles faziam as oferendas e tinham medo daquilo. Trazia ali o medo. Com o passar do tempo, como é natural, o ser humano busca criar referências próximas. E aí começa. Vamos criar um Deus que parece o homem. E aí vai indo. Mas os primeiros, eles já traziam dentro dele esse sentimento íntimo. Então não tinha como falar assim, eles receberam uma educação, foi influenciado por outros povos. Porque os primeiros aqui, os primitivos, não eram um bando assim, não. Eram pequenos, viviam em agrupamentos, viviam, né, isolados. Não tinha nem comunicação desenvolvida, linguagem desenvolvida, era algo muito precário, né? Então, falar de Deus, às vezes era um apontado dedo, né? Um agachado medo, alguma coisa assim, era muito. Então, quando Kardec pergunta isso, é quando pelo menos eu dou um estalo e paro para pensar. Então, Deus nunca veio de fora para dentro, a percepção divina ela vem de dentro para fora. Mas nós vamos continuar caminhando nesse ponto aí, tá? Olha o que Kardec... Eu até marquei aqui, ó, para ter uma ideia, esses primitivos, né, os primeiros, assim, eles pensavam que o Sol e a Lua fossem filha de Deus e que as estrelas fossem os exércitos. Tem uma ideia de como estava distante, né, essa imagem divina, né? Tá? Então, Kardec vai comentar a questão, ó. Se o sentimento da existência de um ser supremo fosse tão somente produto de um ensino, não seria universal. Universal é comum a todos, né? E não existiria senão nos que houvesse podido receber esse ensino. Então, ainda que hoje a gente pensa em tecnologia, né, conforme se dá com as noções de ciência, né? Então, ainda que a gente pense em tecnologia aos dias de hoje, nessa comunicação, nós escutamos o Lucas falar, quando o Lucas vem de Manaus, mas ele vem de uma regiãozinha muito pequena, São Gabriel das Cachoeiras. E ele falou na pandemia, o desafio que foi, porque não tem tecnologia, não chega internet, e os materiais espíritas chegam em apostila, às vezes em fita, porque não tem regiões ainda muito assim, no Brasil. Imagina isso tempos atrás, né? E a dificuldade que foi para poder levar material espírita para aqueles grupos espíritas que dependem, às vezes, de um barco, 8 horas, 10 horas, né, dentro de um barco, para poder levar um materialzinho ali para uma comunidade normal ali, né, aos dias de hoje, e que tem tecnologia. Imagina isso lá atrás. Então, Kardec coloca para nós assim, ó, esse conhecimento, se não fosse o conhecimento universal, e aí não é universal olhando só a humanidade, olhando o universo como um todo, haveria regiões que não trariam essas percepções, naturalmente, né? E ele trouxe como exemplo a própria noção de ciência.
Por que é que nem todo mundo tem acesso à ciência? Cada um tem o seu ponto, o seu olhar, né? Então, tem lugares que a ciência não chega. Certo? Alguma dúvida? Não? Eu trouxe para nós também uma referência lá da Gênesis, que vai trabalhar no item 7, sobre a existência de Deus. A existência de Deus é, pois, uma realidade comprovada, não só pela revelação, como pela evidência material dos fatos. Então, Kardec está dizendo, olha, nós vamos comprovar Deus nos fatos, na razão, no que nós estamos enxergando, nas coisas que nós humanos não conseguimos fazer. Porque vai precisar ser razão e sentimento, certo? Os povos selvagens nenhuma relação tiveram, entretanto, creem instintivamente na existência de um poder sobre-humano. Então é um poder sobre-humano, né? Eles veem coisas que estão acima das possibilidades do homem e deduzem que essas coisas provêm de um ente superior à humanidade. Então eles olham, eles não conseguem fazer, é algo que está muito acima dos humanos poderem fazer, então é algo mais poderoso que pode fazer isso. E aí agora Kardec vai fazer uma pergunta para nós. Não demonstram raciocinar com mais lógica do que os que pretendem que tais coisas se fizeram a si mesmo? Aqui ele está dando uma cutucada no próprio ateísmo, que dizia que as coisas, que não existia Deus e que as coisas aconteciam pelo acaso. Então ele está levando lá nos primeiros, lá nos primitivos. Olha, os primitivos, eles já entendiam que tinha coisas que o homem não tinha como fazer. Estava fora do alcance do homem. E dizia que havia um poder sobre-humano, além da condição humana. Os primitivos. Aí nós vamos falar que o acaso está fazendo alguma coisa inteligente? Então aqui ele está dando uma cutucada justamente nessa questão do ateísmo, né? Se os primitivos, pela razão, pela lógica, eles já têm condições de entender isso, nós também já deveríamos ter. De entender o quê? Que há uma inteligência superior. Por enquanto é isso. E uma causa primária. Sempre tem que ter uma causa primária. Começou dali. Tá? E aí perguntaram na semana passada ou na retrasada, como que nós podemos adorar a Deus se nós nem conhecemos Deus? Não sei se... Eu não lembro quem foi. Foi pra cá? Não. Que nós saímos do 1, 2 e do 3 ali, na questão 1, 2 e 3, Deus ficou meio vazio pra gente, do que a gente imaginava, do que Ele era. E aí perguntaram, mas como nós vamos adorar Ele se nós nem sabemos agora o que é Deus? Então eu trouxe essa questão para nós. Origina-se de um sentimento inato, de novo, sentimento, né? A adoração ou é fruto de ensino? Sentimento inato, como da existência de Deus. A consciência da sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. Um sentimento inato, que nasce com o homem, né? Então, sentimento inato. Da onde vem a adoração? De um sentimento inato. Nós já nascemos com isso. A nossa adoração a Deus, nosso respeito a Deus, compreender essa imensidão de Deus é um sentimento inato. A consciência da sua fraqueza, da nossa fraqueza, e aí a consciência, como eu olho pela consciência? Pela razão. Então a razão leva o homem a se curvar porque ele entende a sua fraqueza. Quando nós adoramos a Deus, é porque nós entendemos, nós somos muito pequenos de tudo isso que nós temos em volta de nós. Ainda que eu não queira pensar em Deus. Quando eu vou adorar as coisas maiores que os homens, digamos assim,
É porque eu entendo que eu sou muito mais fraco que isso. E eu vou adorar para buscar proteção. É o que um bebê faz para trazer a mãe, para ter a mãe perto. É o que uma criança faz. É o que nós fazemos ainda hoje. A nossa fraqueza, a gente busca algo mais forte. A adoração vem daí. Existe algo muito mais forte do que a gente imagina. Passado? Agora? E agora é a do ateu. Também na adoração. Terá havido povos destituídos de todo sentimento de adoração? Ou seja, completamente desprovido da crença de Deus. Completamente. Um povo isolado lá. Então, é o que o Kardec está perguntando para os espíritos. Será que houve algum povo que estava destituído por completo desse sentimento de adoração? Sentimento de adoração da existência de Deus? Então é isso que ele está perguntando. Será que algum povo não pensava, todo povo aceitava que não existia Deus? Um povo, que seja 10 pessoas isoladas lá, um grupinho. E a resposta é não. Que nunca houve povos de ateu. Todos compreendem, mas o compreender aqui, nós temos que pensar que é o sentir. Porque compreender não é ali alguém ensinando e eu compreendendo. Todos sentem que, acima de tudo, há um ente supremo. Quem de nós aqui pode pensar que, diante de um crescimento de uma árvore que seja, não há algo supremo comandando aquilo ali? Quem de nós aqui não vai olhar para o próprio corpo biológico e físico funcionando e vai pensar que há um engenheiro maior projetando o corpo funcionando? Não precisamos aceitar Deus. E Deus aqui não está sendo visto pelo olhar religioso. É o que nós rompemos, inclusive. Nós não queremos um Deus religioso. Nós queremos um Deus olhando pela razão e o sentimento. E é o que ele coloca. Acima de tudo, há um ente supremo. Para nós está muito claro isso. Eu não consigo fechar a torneirinha da chuva. Eu não consigo estancar o vento da natureza. Nada. Então há alguém muito maior aqui fazendo isso aí. E não é aquele senhorzinho barbudo que está julgando a gente. É uma força, uma energia, alguma coisa que a gente quiser pensar nesse momento aqui. Tá? Podemos seguir? Vamos. Quem está? O 7, 8 e 9 é uma cadeinha assim. Então, parar no meio vai ser triste. Bom, na questão 7, Kardec usa de uma inteligência danada. Mas danada. Porque o que ele fez? Lembra que na resposta primeira, o que os espíritos disseram que era Deus? Causa primária. Aí o que ele fez? Ele incorporou para o vocabulário dele. E aqui a pergunta dele, causa primária. Então Kardec falou assim, estou entendendo o que vocês estão dizendo. Estou sabendo. Tanto que ele incorporou essa palavra. A gente tem que entender que não foi na sequência, não foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não sei qual foi a sequência, mas ele foi compilando. Então, no meio dessa compilação, das perguntas, ele falou, bom, eu já sei que Deus é a causa primária. Então, ele foi numa inteligência absurda. Porque ele poderia ter tirado isso, né? E usado outro termo. Mas os espíritos são mais danados que ele. Se você está perguntando de causa primária, eu vou te responder a causa primária. Você está perguntando uma coisa que é a mesma coisa, que é a causa primária. Ele está voltando. Kardec, volta lá na questão 1 que você não entendeu, não. A tua pergunta é que você não entendeu. Volta lá. É sempre uma causa primária. Nós nem fizemos uma pergunta ainda, mas só para a gente entender a lógica.
Kardec falou assim, entendi, agora eu vou perguntar com o que eles me responderam. E ele devolve, não, você não entendeu? Volta lá. Poder-se-ia achar nas propriedades íntimas, ou seja, na natureza da matéria, a causa primária da formação das coisas. Poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas. Sartre conseguiria chegar na coisa ali, chegar na matéria, entender as propriedades da matéria, e entendendo as propriedades da matéria, compreender qual foi a causa primeira, a primeira coisa que formou aquela matéria. Então eu pego uma matéria, um corpo, vou voltar na cadeira, vamos pensar uma cadeira de plástico. Eu vou olhar a natureza da cadeira. Ah, a cadeira era uma cadeira, mas antes da cadeira ela era o plástico. Antes do plástico ela era, depende a substância, né? E aí a hora que eu for voltando, então eu consigo achar a natureza da cadeira, é o que está falando. Se eu analisar intimamente a matéria, podemos achar? A causa primária, de onde começou aquilo? Aí os espíritos vão dizer, mas então qual seria a causa primária dessa propriedade? Ah, você chegou no plástico? Qual é a causa primária do plástico? Como você chegou no plástico? Mas e como você chegou no petróleo? Quanto mais vai. E aí é o que estamos falando, olha, mas então qual seria a causa dessas propriedades? É indispensável sempre a causa primária. Sempre que você vai buscar a propriedade íntima, a natureza de alguma coisa, de qualquer coisa, nós temos que voltar de novo que a propriedade principal está lá. Você sabe, então, né? Volta lá atrás. Está lá. A causa primária está lá. Então, quando a gente vai buscar essa natureza, a causa primária está lá. E aí aqui eu fiz uma... Eu não sei se eu vou conseguir encaixar isso aqui, mas eu fiquei um tempo pensando hoje à tarde nisso. Porque quando a gente pensa na natureza, né, de uma matéria, é normal que a gente vai pensar na massa daquele objeto, né? E aí eu fiquei pensando, bom, quando eu pego um corpo, eu tenho a massa, eu tenho a energia daquele corpo, já pensando na construção do objeto ali mesmo. E aí eu falei assim, bom, eu trouxe essa pergunta, assim, ó, por que a matéria possui massa? A massa. Quando eu vou pensar em algo material, eu tenho a massa ali dela, certo? Não é o peso, é a massa. E aí a gente deveria responder assim, bom, quando eu vou pegar algo, uma matéria, um objeto, um corpo que tem massa, eu tenho que ter a massa, porque sem a massa, aquele objeto não existe. Tudo bem? Até aí? Então eu posso dizer que qualquer objeto existe porque ele tem massa. Certo? Não, está certo. Tá? Pela física está tudo certo. Não? Você pegou o livro de ciência da sua filha. Não tinha nem o livro para pegar. Eu fiquei pensando ali, Marcelo. E olha... Só que aí... acontece o seguinte, né? Vem esse carinha aqui. Quando a gente começa a olhar a propriedade da matéria, a teoria da relatividade, a gente pensa na massa daquele objeto. Muitas vezes nós estamos pensando no objeto como sendo a massa em si. Só que Einstein, a própria física, está dizendo para nós que a massa, energia, massa e velocidade da luz, né? 300 mil quilômetros por segundo, né? Ao quadrado. A massa ela é decorrente de uma energia. Qual é a causa primária da massa? A energia.
Então, às vezes eu estou olhando algo e o que antecede isso, o que vai influenciar aqui é a energia. Porque nessa equação, a Einstein está dizendo quanto relativo, né, quantitativo eu preciso para transformar energia em massa em energia. Esquece essa questão da física, mas essa é a lógica. Quando eu penso na massa de um objeto, antes da massa, nós temos a energia. Então, porque eu posso pensar que a massa ali é a causa primária. E aí a gente vai entender que não, que agora eu estou submetido a uma energia. Então, a energia seria a causa? Não. Está no meio do caminho. Ou às vezes muito distante do caminho ainda. Eu sei que vocês estão procurando isso até hoje, né? Posso ler uma parte agora. Hoje, com a física quântica, né? A física quântica tem um livro que diz Deus não está morto, eu chamo o livro, né? É de um físico quântico lá, né? E aí ele vai trazendo experimentos dentro da física que vai dizendo que a ciência já entende a existência de uma força superior, de uma inteligência suprema. Eles não chamam de Deus, é uma inteligência, uma energia suprema. Então eles já estão trabalhando todo o entendimento de tudo que existe a partir dessa inteligência, a partir de algo muito além, que antes eles não entendiam, ou que nem queriam experimentar. Lógico que está muito distante de a gente pensar neles falando a palavra Deus e Deus como sendo a causa primária ou primeira, até porque a ciência trabalha de forma diferente. Se ela quisesse provar Deus, ela teria provado na natureza há muito tempo. Mas quando a gente olha para Einstein, já trazendo esse olhar da massa, antecedendo a massa a energia, a gente entende que isso está muito nítido desde sempre e que o campo acadêmico já tem considerado isso também. Que todo efeito, antes do efeito, eu tenho uma causa anterior. Aí eu vou naquela causa, ela virou o efeito de outra causa. E nós vamos indo. E a hora que a gente chega é justamente esse ponto dessa inteligência que a gente não consegue explicar. Por que a gente não explica? Porque nós ainda não temos condições de avançar. A ciência está avançando um pouco, está abrindo um pouco mais os horizontes para nós também. Certo? Então, Kardec, vamos voltar só na questão lá de novo. Ó. Poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? Resposta dos espíritos. Mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É indispensável sempre uma causa primária. Ele devolveu a pergunta para Kardec, depois ele já afirmou a resposta também, né? Tá? E aí Kardec então vem e traz para nós. Atribuir a formação primária das coisas à propriedade íntima da matéria seria tomar o efeito pela causa, não é? Portanto, essas propriedades são também elas um efeito que há de ter uma causa, é o que nós falamos, né? Há sempre um ponto de partida. Aí quando a gente chega nesse ponto de partida, há um outro ponto de partida. Alguém? Todo mundo entendeu? Até aí? Nós estamos ainda falando de novo que não tem efeito sem causa. Que ainda quando a gente acha que achou, a gente percebe que não, que há um outro elemento ali que antecede isso. Então nós ainda não conhecemos a natureza de nada. Nós não conhecemos a natureza de nada. Me perdi aqui na... Bom, vamos na questão 8 então. Ó. Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria,
ou por outra ao acaso? Então, o que devemos pensar, né, das ideias de que o universo existe por obra do acaso? É outro absurdo. Outro, né? Porque até aqui já teve tantos absurdos. Eu acho mais difícil pensar isso do que pensar que existe algo superior regendo tudo isso. Exatamente. Isso era uma das que a gente está estudando Big Bang na escola, assim, ficava sempre assim, mas tá, quem fez então o Big Bang, por exemplo? Um acaso, uma partícula do nada, ela decidiu expandir e está expandindo até hoje? Como, né? Então, você ficava nessa dúvida. E hoje a ciência já ultrapassou essa parte, já deixa, né? Então existem outras teorias já. Então, outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? Além disso, o que é o acaso? Nada. Quando a gente fala, isso foi por acaso. Aconteceu do nada. Tudo é uma causa. Tudo tem uma causa. E aí ele coloca, né? Então, se a gente puder considerar que o acaso é um ser inteligente, então nós podemos dizer que é um acaso. A gente vai redefinir o acaso. Quando a gente pensa nas coisas que estão acontecendo, quando a gente olha para o universo, vai pensar, foi o acaso. Tá. Se o acaso na nossa cabeça for um acaso inteligente, está tudo bem. E eu posso chamar Deus de acaso. O acaso tem que ser algo que não é inteligente. Do nada aconteceu. Porque se ele for inteligente, ele tem uma causa que antecede ele. E se a gente pega a matéria por si só, ela não tem movimento. A matéria por si só não tem vida. Sozinha, não. Se não tiver aí uns fluidozinhos, né, que a gente vai captar para dentro de nós como espírito, quando a gente nasce, o corpo nem nasce, nasce e para. Tanto que quando a gente morre, os fluidos voltam e o corpo fica parado. Não se movimenta. Não teve um acaso que depois da morte o corpo voltou a movimentar. Nem nada no universo. Porque a matéria, ela não movimenta. Sem que tenha influências anteriores. Certo? Foram 300 mil anos depois, foi quanto que o Big Bang é? Foram 300 mil anos para surgir a luz. 300 mil anos para surgir a luz. Da explosão até estar visível. A matéria é visível. Luz. Não é matéria, é luz. Demorou todo esse tempo, viagem espacial, digamos assim, até que a gente conseguisse ver. Quando a gente vai buscar, se a gente pudesse buscar em tempo real, lá não tem mais nada. Já se transformou, tem, né? Mas se transformou. Por isso que hoje a gente consegue buscar essa informação, porque nada no espaço apaga. Porque é a propagação da luz. Está vindo a informação. Então, quando você tem um satélite, quando você tem um telescópio, ele consegue viajar na luz e buscar essas informações. O histórico disso acontecendo. Certo, Marcelo? Certo. Kardec vai comentar o seguinte, ó. Deus está muito maluco para a gente, não tá? Não tem como mais a gente falar com Deus do jeito que a gente falava antes. A harmonia que regula o mecanismo do universo patenteia combinações e desígnios determinados e, por isso mesmo, revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz.
um acaso inteligente já não seria um acaso. E ele vai trazer sobre a harmonia, né, que regula o mecanismo do universo. Quando a gente olha para o universo, agora está um problema, porque eu trouxe um vídeo, só que não está passando áudio, e eu não sei o que eu poderia fazer para poder passar. Nós percebemos que em todo o universo há simetrias, há ordens iguais. Não nasce uma flor de um jeito, outra flor de outro, outra flor totalmente diferente. Há padrões na natureza. O acaso não seguiria padrões. Estamos nós aqui, padrão. 2 perninhas, 2 bracinhos, cabecinha, o tronco, padrão. Não tem ninguém que nasceu uma perna e um braço só, não. Então, na natureza, nós encontramos padrões. E são esses padrões que a gente começa a ficar intrigado. Se seria o acaso não poderia ter um padrão. Uma planta que eu planto aqui, quando eu pego em outra localidade, planto aquela espécie lá em outro lugar, nasce igual. Mas é um acaso? Ela nasce com a mesma cor aqui. Como chama aquela florzinha que você trouxe aquele dia lá, Rô? Com as pétalas brancas e margaridinha, né? A margarida daqui é a mesma margarida lá da mesma cor. As pétalazinhas igual. Há uma simetria em tudo que a gente vê. Você já imaginou se você olhar os postos? Era o vídeo, é o vídeo, na verdade, né? Você falou do infinito olhando sempre para o infinito O oposto, o reflexo. Se a gente pega até a precisão genética, molecular, todos os padrões que a gente vai encontrando ali, né, é algo muito surreal, né, a gente pensar. Não vai ter um parâmetro só, porque sempre aquilo vai ter a sua causa. Sempre a E causa. a causa vai ter a outra causa. E assim sucessivamente. É isso aí. Então não tem, realmente, a gente não pode parar e pensar em chegar em algum ponto. Ou imaginar que o infinito tem um lugar para ele se encontrar. É sempre acontecendo, sempre em movimento. É isso. A Terra, os ensinamentos de Deus vai mostrando para a gente tudo. Sempre é movimento. Ou para cá, ou para lá. É isso aí. Até porque para lá, ou para cá, ou para lá, como nós falamos, não muda, né? Se você estiver disposto... Mais ou menos do zero, o infinito, o desconhecido, não tem lado. Você estava falando das lembranças que ficam registradas. As únicas lembranças que a gente não gosta de ter é voltar lá para os nossos equívocos. Os equívocos que a gente não queria, não. Então agora, Rodrigo, você está conectado na internet? Não dá para sair o som do seu celular? Não dá um, está lá. Não, mesmo se a gente ficar quietinho, está tudo bem. Põe, eu não sei, chama design inteligente. É da Record. Designe. É o primeiro. Põe vírgula Record. É isso aí, ó. Só que você consegue projetar? Ó. Esse primeiro. Brasil, para o lançamento de um grupo dedicado à tese do chamado... São 10 minutos. Inteligente. Esses cientistas acreditam que a perfeição e a complexidade da natureza comprovam a existência de um ser superior. O que há por trás do bater das asas de uma borboleta?
entre a concha do mar e a força dos furacões. Que mistérios guardam as nossas células e o DNA, o responsável por tudo que somos? Os homens reunidos nesta sala são os principais nomes de um ramo da ciência que pretende responder questões como estas. Ao contrário do que a gente já pregou por 150 anos, há evidências de inteligência na vida e no universo. Eles são estudiosos do chamado design inteligente, uma linha de pesquisa que acredita que a complexidade da vida e a perfeição da natureza comprovam a existência de um ser superior. A vida foi feita pronta, o universo foi feito pronto, planejados por um ser extremamente inteligente, com design, com arte, com perfeição, evolução. Marcos Eberlin coordena o Núcleo de Pesquisa em Ciência, Fé e Sociedade, recém-inaugurado por uma das maiores universidades de São Paulo, em parceria com instituições americanas. Outro defensor do design inteligente é o doutor em bioquímica e professor americano Michael B. Brian Miller é doutor em física. Ele coordena as pesquisas da Universidade de Duke, nos Estados Unidos. Seria um super-engenheiro, super-arquiteto? Você pode dizer isso, responde o físico. Um arquiteto que tinha a vida em mente, um criador que fez a vida deliberadamente. Also, when you look at life itself, Mas de hoje os cientistas procuram pistas deste arquiteto da vida. Galileu Galilei, o célebre físico e astrônomo italiano, disse há mais de 400 anos que a matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. A matemática se dedica a provar que tudo no universo segue uma lógica. A liquidação do dia do pagamento. Tudo é vida lógica. Arriba a plataforma digital para quem só lê vantagem na hora de mexer. Aqui eu vi vantagem. Aqui eu vi vantagem. Mas foi ainda antes da Idade Média que outro italiano, Leonardo Fibonacci, decifrou parte deste alfabeto. Ele descobriu um padrão numérico que se repete em quase tudo na natureza. Em homenagem a ele, o padrão passou a ser conhecido como sequência de Fibonacci, uma sequência lógica de números que pode ser expressa em formas geométricas. Em cada quadrado, a gente consegue construir arcos, aquelas linhas tortas, né? A gente consegue ligar um arco com o outro. Quando você liga um arco, um outro arco, um outro arco, um outro arco, um outro arco, e vai seguindo um outro arco. Por exemplo, no próximo quadrado, um outro arco. Essa aqui é uma figura que é uma espiral, chamada espiral de Fibonacci. E essa espiral aparece em diversos lugares do nosso cotidiano. Aparece, por exemplo, na nossa orelha. O formato da nossa orelha é exatamente essa espiral. Uma coisa interessante, aparece no nosso roda-moinho do cabelo aqui. É o mesmo formato que aparece aqui. É o mesmo formato que aparece naquela concha do mar, tal do Nautilus, né? É o mesmo formato que aparece nas estrelas do universo. É o mesmo roda-moinho que forma quando tem um furacão. A sequência de Fibonacci foi encontrada também nas ondas do mar, nas pétalas das rosas, na distribuição das sementes do girassol e até nos hexágonos da casca do abacaxi. Mais uma comprovação matemática da existência de uma mente inteligente por trás da criação seria o chamado número de ouro, ou proporção áurea, representada pela letra Φ. Número de ouro, também representado pelos dígitos 1,618, está presente na construção de uma das obras mais importantes da antiguidade, o Partenon. Foi usado por Leonardo da Vinci na Mona Lisa, o quadro mais famoso do mundo. Essa regra do número áureo, ela vem na parte de Fibonacci e aplica em um monte de situações. E é legal que os gregos perceberam isso, eles associavam isso muito com a ideia de perfeição. Está presente nas asas das borboletas e até nas medidas do corpo humano. Se você pegar a sua altura e dividir pela distância do seu umbigo até o chão, vai dar
aproximadamente 1,6 do fio. Vai dar um fio também. Se a gente abre os braços, né, calcula a distância da ponta de um dedo até a ponta do outro dedo. Então vai ser desse dedo maior aqui, no dedo médio, até chegar ao dedo médio. Se eu pegar essa distância e dividir pela distância desse dedo até esse ombro aqui, vai dar 1,6. De tudo na natureza, o que mais impressiona os cientistas são as células, a chamada unidade básica da vida. São as menores partes que compõem os seres vivos, vegetais ou animais. O corpo humano é formado por cerca de 100 trilhões de células que dão origem a tecidos e órgãos. O americano Douglas Axel estuda biologia molecular há mais de 25 anos. Ele garante: não existe a mínima possibilidade de a vida ser um acidente, um acaso na evolução do planeta. Para ele, as células são complexas demais e só podem ter sido criadas de propósito por um ser inteligente. Literally machines that are made out of molecules. Dr. Michael Behe concorda. Ele compara a célula a uma fábrica repleta de máquinas e veículos. Ela produz e troca com as células vizinhas os elementos fundamentais da vida. Tudo coordenado por uma espécie de computador central, o chamado DNA. Você já deve ter ouvido falar dele. O DNA é um conjunto de informações genéticas que definem as características dos seres vivos. Entre os humanos é o DNA que informa o sexo, a cor da pele e do cabelo e o formato do rosto, entre outras coisas. São 6 bilhões de informações condensadas numa estrutura microscópica extremamente eficiente. O presidente da Sociedade Brasileira do Design Inteligente considera o DNA o mais avançado código de que se tem notícia. A gente tem a molécula de DNA como um modelo. Por quê? Porque quando a gente descobriu essa molécula, a gente viu que era uma molécula fantástica, maravilhosa. E havia evidências e mais evidências de que uma mente inteligente projetou a vida. Porque é o software da vida. E esse software tem o quê? Tem ali um código. E a gente sabe que códigos emanam de mentes inteligentes. Nos Estados Unidos, um grupo de pesquisadores afirma ter identificado uma sequência de números que sempre se repete no DNA humano. Seria uma espécie de assinatura de Deus, segundo o engenheiro da computação Greg Braden. So now we have a definition. Ao considerar a carga dos elementos químicos do DNA, os pesquisadores teriam identificado o seguinte padrão numérico: 10, 5, 6, 5. Eles então passaram a tentar decifrar esse código e tiveram a ideia de substituir os números por letras hebraicas. Em hebraico, a língua oficial de Israel e que aparece na Bíblia, os números são representados por letras, como explica essa professora israelense. A escrita hebraica é muito antiga. Já tem textos escritos 1000 anos antes da Era Comum. E nesta época ainda não inventaram o sistema decimal dos números que usamos agora. Na Bíblia, o Primeiro Testamento, podemos ver não só os números dos versículos e os números dos capítulos, mas também as páginas. A contagem das páginas está feita em letras e não em números. A sequência numérica 10, 5, 6, 5 foi transcrita para as respectivas letras em hebraico: Yud, Rei, Vav, Rei. Veja o resultado. A sequência corresponde à palavra Javé, ou Deus, em hebraico. Apesar de todo o avanço da medicina, cerca de 90% das informações genéticas ainda são um mistério. O professor Eberle diz que as descobertas científicas trazem implicações sérias para toda a humanidade. Mas cada vez mais reforçam os argumentos de quem acredita no design inteligente, a assinatura de uma força superior. A gente vai ter que entregar essa informação para a filosofia e para a teologia
E a gente agora, como bons filósofos e teólogos que todos somos, a gente vai colocar a nossa filosofia, nossa teologia em cima desse dado científico e optar pela melhor opção. Eu, óbvio, acho que a melhor opção é Deus. Como gente, a gente tem esse direito, não é? De especular em cima da descoberta científica de que uma mente inteligente orquestrou o universo e a vida. E aí, gente? Ficou mais fácil ou mais difícil? Esse vídeo é de 2018. Ele fala que 10% apenas a gente conhecia. Só acontece que com as descobertas que nós tivemos, nós percebemos que mais nós desconhecemos ainda. Então, quanto mais a gente avança, mais a gente percebe o campo de desconhecimento que nós temos. A ciência comprova, nos dá base para caminhar mais um tanto, né? Mas a gente percebe aí que a ciência e a religião começa, muito distante, mas começa a ter ali uma proximidade. É a ciência indo em busca de Deus. Que a gente nunca viu algo parecido assim. Mas agora há um movimento muito grande em cima dessa linha de pensamento, desse design inteligente, né? Que é justamente pensar que há alguém ali projetando, né? Uma força inteligente projetando tudo que há na natureza. Quando a gente vê um vídeo como esse, a gente percebe o quanto a gente não consegue imaginar o mundo complexo que nós vivemos. E aí nós estamos tentando achar alguma forma de imaginar regular essas coisas. Nós estamos muito distantes disso, né? Bom, vamos para 9, porque finaliza pelo menos essa prova da existência de Deus. Um pouquinho mais só, tá bom? Hoje estende um pouquinho mais. Bom, na questão 9, então, para finalizar a prova das existências de Deus, Kardec vai perguntar, em que é que na causa primária se revela a inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Então, como que a existência de uma inteligência suprema pode ser evidenciada a partir de todas as coisas? Ele coloca, né, em que é na causa primária, de novo, né? A origem de todas as coisas. Então, como a existência de uma inteligência suprema, é o que ele está colocando para nós, né? Pode ser evidenciada a partir da origem das coisas. Como eu posso encontrar uma inteligência a partir da origem das coisas? E aí os espíritos vão dizer, vai trazer um provérbio. Os espíritos, gente, eles também são seres que já passaram por encarnações. Então ele traz um provérbio muito antigo, né? Tendes um provérbio que diz: pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele se denomina acima mesmo de espírito forte. Pobre ser que um sopro de Deus pode abater. Então ele vai dizer para nós, olha, você quer achar Deus, olha a obra. Você vai reconhecer o tamanho do autor que tem feito a obra. Quando a gente vê uma obra de arte, quando a gente vê um quadro, a primeira coisa que a gente fala é o quê? Quem pintou? Qual é o pintor? Qual é o artista? Então quando a gente lança o olhar para a natureza, para o universo, quem é o artista? Nós acabamos de ver uma obra de arte incalculável. E a gente não busca o artista. É como dizer que, bateu um vento, aí o vento ali soprou e desenhou uma obra de arte na tela e o acaso desenhou uma obra de arte. É como eu olhar a Mona Lisa, que é colocada ali, que segue a sequência de Fibonacci, e eu dizer, foi um acaso, que quando ele pintou lá, né, acabou dando certo de se enquadrar ali. Não.
Então, essa obra de arte que ele traz, né, essa obra aqui, ele está dizendo sobre o universo. Né? Então, ele vai trazer, ó. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. Então, vede a obra, observe a complexidade, observe quantas coisas que nós vimos no vídeo. E aí nós vamos entender o quanto que essa inteligência tem condição ou capacidade, muito além do que nós podemos imaginar. Porque eu já tinha assistido o vídeo, mas tem informações ali, quando ele traz trilhões de células, é algo surreal de a gente pensar. A gente estava brincando ali, né, de X horas de informações de todas as reencarnações nossas. Que dirá de tudo isso? Que dirá do próprio DNA, que nós ainda conhecemos tão pouco? Algo muito maior coordenando numa sintonia, numa simetria, numa organização. É a razão. Lembra disso? É a razão. E Kardec comenta então, né? Do poder de uma inteligência se julga pelas suas obras. Não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz, a causa primária é conseguintemente uma inteligência superior à humanidade. Quaisquer que sejam os prodígios que a inteligência humana tenha operado, ela própria tem uma causa, e quanto maior for o que opere, tanto maior há de ser a sua causa primária. Aquela inteligência superior é que é a causa primária de todas as coisas, seja qual for o nome que lhe deem. Então, não precisamos falar ser Deus. Na própria definição dos códigos encontrados, né, nas cadeias de DNA, ali se encontra Javé. Mas não precisa chamar de Deus, é o que ele fala, olha, tá bom, é uma inteligência superior, uma causa primária de todas as coisas. Chama do nome que quiser. Há uma inteligência superior, há um ser superior, qualquer coisa. Mas que há uma inteligência, não tem como a gente negar. Não precisa falar que é Deus, mas tem que entender que há algo muito maior controlando tudo, que não é o acaso. E se não é o acaso, aquilo que eu estou vivendo na minha vida ou passando na minha vida não é por acaso. E aí eu voltei, só trouxe um trechinho, aí eu voltei lá na introdução 13 do Livro dos Espíritos. Porque aqui ele está falando o quê? Chama do nome que quiser, não tem problema. E Kardec já tinha dito isso, porque quando ele estava analisando as comunicações dos espíritos, tinha alguns que refutavam, olha, mas parece que os espíritos não se entendem, cada um fala o nome, cada um fala de um termo, é a mesma coisa, mas parece que cada um está falando de assuntos, o mesmo assunto, mas de formas diferentes. E Kardec diz o que naquela oportunidade? Tanto faz o termo, tanto faz, sendo a mesma essência, é o que importa. Então, esse trechinho assim, ó, finalizando lá o texto 13 da introdução, nós já passamos por ele. Outro tanto, aqui ele está falando, ele deu o exemplo da própria alma, porque a alma ele trouxe 3 definições, e aí ele escolhe uma para a gente trabalhar, que é o espírito encarnado. Então ele falou, a alma, nós escolhemos que é o espírito encarnado, mas há outros pontos de vista. Outro tanto acontece relativamente a Deus. Será o princípio de todas as coisas, o Criador do universo, a inteligência suprema, o infinito, o grande Espírito, entre outros. Em definitivo, será sempre Deus. Pode ser o design inteligente, pode ser o que nós quisermos, mas nós estamos entendendo que nós estamos falando, em definitivo, é desse sentimento de Deus. A essência é essa. Chamemos o que nós quisermos chamar. Alguma dúvida? Bom, na semana que vem, nós vamos falar sobre os atributos de Deus. Nós falamos sobre a prova da existência. Então nós já entendemos que Deus existe? Porque no primeiro parece que Deus sumiu para a gente, né? Agora entendemos que Ele existe.
Agora vamos entender os atributos dele. Tá bom?